Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion Efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, tem tradução que diz Ofra, e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, vírgula, escute, porquanto na terra de Moabe, hoje atual Jordânia, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Digam graças a Deus. Há um código profético no livro de Rute muito interessante, porque Deus no Velho Testamento, ele pegou a mensagem final e ele foi inserindo nas histórias do Velho Testamento, codificando a mensagem final, de maneira que depois, quando os tempos se consumassem, quando a plenitude do tempo se consumasse e o seu filho viesse, o verbo encarnasse, e então nós entendêssemos o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não poderia ser entendido enquanto o verbo não encarnasse. Quando o verbo encarnou, ficou claro o propósito de Deus. Nós entendemos o propósito de Deus, porque ele veio e ele trouxe, ele sendo a palavra, ele sendo o verbo, ele trouxe a mais confiável palavra que o ser humano poderia ouvir sobre a face da terra. A palavra mais confiável não veio de Moisés, a palavra mais confiável não veio de Josué, a palavra mais confiável não veio de Jó, a palavra mais confiável não veio de Davi, a palavra mais confiável não veio de Elias, a palavra mais confiável não veio dos profetas, a palavra mais confiável veio daquele que é a própria palavra, e que foi encarnado e que se manifestou da parte de Deus. Então, há algo muito interessante que eu quero te mostrar nesta noite, para te entusiasmar a continuar crendo no projeto de missões desta igreja, e entender que Deus deu para o vosso pastor uma visão muito linda para poder levar as nações, para pregar por onde ele tem ido, tantos países, e isso vai continuar acontecendo. Então o livro está mais ou menos assim. Os personagens têm significado espiritual no campo tipológico do Velho Testamento. Elimeleque é um nome, é um vocábulo, na verdade, a junção de 2 vocábulos hebraicos, que é El e Melech, que é Deus, rei. Então, Elimeleque significa Deus é rei. Portanto, Elimeleque ocupa aqui uma posição de tipo do próprio Deus. Agora, olha que coisa curiosa. Elimeleque representa Deus. Malom e Quilion representam os profetas do Velho Testamento. Eles têm nomes engraçados. Um significa enfermo ou enfermidade, e o outro significa definhar ou definhando.
E se você prestar atenção nas mensagens dos profetas do Velho Testamento, a maioria dos profetas do Velho Testamento trouxeram para Israel uma mensagem de juízo, uma mensagem de conserto e juízo caso eles não voltassem atrás ou não se arrependessem. Deus sempre disse para Israel: olha, estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição, escolham, pois, a bênção ou a vida para que vivam, a bênção para que vivam. Mas se vocês não fizerem conforme o que eu tenho ensinado, então vocês serão malditos aqui, malditos ali, malditos ao entrarem, malditos ao saírem, e vocês tentarão lutar ou vencer os vossos inimigos, mas fugirão por 7 caminhos e etc, etc. Portanto, Malom e Quilion são figuras dos profetas. Noemi representa a nação de Israel. A nação de Israel é tida no Velho Testamento como a figura de uma mulher. Em Ezequiel, por exemplo, 16, ela é tida como uma prostituta, que Deus encontrou. A parábola é contada a respeito de Jerusalém, mas representando a nação de Israel, como uma nação que foi encontrada pelo Senhor. A cidade de Jerusalém pertenceu aos jebuseus e foi conquistada por Davi. E Deus usa a cidade de Jerusalém como uma metáfora para a nação de Israel. E então a mensagem diz em Ezequiel capítulo 16, dizendo: olha, eu encontrei você pela rua, eu encontrei você por aí, Jerusalém. Você estava completamente destruída, você foi explorada pelos seus amantes, e eu te encontrei, eu te dei um banho, eu te lavei, eu coloquei roupas novas em você, eu coloquei um colar no teu pescoço, eu coloquei pendentes nos teus ouvidos, eu te passei perfume, eu te banhei, te dei roupas novas, e quando você estava linda, cheirosa, você se esqueceu de mim, você me abandonou. Então, Deus trata a nação de Israel tipologicamente como a figura de uma mulher. Portanto, Elimeleque representa Deus, Malom e Quilion os profetas, Noemi representa Israel. Agora veja bem, Orfa representa a igreja infiel, porque tanto Orfa quanto Ruth eram gentílicas, elas não eram do povo de Israel, eles pertenciam a um outro povo, os moabitas. E Orfa é aquela que se aproxima de Noemi, usufrui das benesses de Noemi, mas quando Noemi está em problemas, está em trouble, ela se manda. Ela não tem compromisso com o Deus de Noemi, é a igreja infiel. Enquanto que Ruth representa a igreja fiel. Ruth é aquela que olha para Noemi e reconhece: não, o que seria de mim se não fosse você? Você pode estar em dificuldade, mas eu não posso te abandonar. Você pode estar passando por lutas e dificuldades, você pode ter perdido o teu marido, pode ter perdido o teu filho, mas eu não posso te abandonar. Não, 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 não. Onde tu fores, irei eu. Onde tu dormires, dormirei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então Ruth é a igreja que sabe de onde a sua bênção veio. Ruth é a igreja grata. Ruth representa a igreja que sabe ser grata. Coisa triste é uma igreja ingrata. Coisa triste é um povo ingrato. Coisa triste é uma pessoa que não sabe reconhecer a bênção que o alimenta. A mão que o alimenta, melhor dizendo. Pessoas que não sabem reconhecer de onde vem a virtude de Deus para a vida dele. Pessoas que cospem no prato que comeu. Pessoas que saem, vão embora de lugares que foram abençoados e saem falando, saem reclamando. Pessoas que desaparecem da igreja e não voltam nem para dar satisfação. Coisa triste é uma igreja ingrata. Mas Ruth representa a igreja grata. E é muito fácil ser grato quando eu estou sendo grato para alguém que tem muito para me dar. Difícil é ser grato a alguém que já me deu alguma coisa, mas agora não tem mais nada para me dar. E aí Noemi, para ser justa, se aproxima de Ruth e diz assim: minha filha, você e Orfa, olha, não tem mais nada para dar para vocês. Que mais eu teria para dar a vocês? Não tem mais nada para dar a vocês. Não tem mais filho nenhum, não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho nada. Sigam o caminho de vocês, vocês são novas, vão viver a vida de vocês, vão recomeçar. Orfa, que não é boba nem nada, falou: ah, beleza, maravilha, obrigado, dona Noemi. E já pegou as coisinhas dela e vazou. Ruth parou, olhou para a Orfa virando a curva lá embaixo. E olha se não foi correndo, hein? Os cabelos balançando assim, ó, lá embaixo. Ruth parou, olhou, e aí Noemi falou: minha filha, você também não vai? Não, para onde que eu vou? Como? Eu vou para onde? Como é que eu vou te deixar? E ela diz algo muito interessante. Quando Noemi insiste que elas desapareçam, que elas saiam,
Disse Noemi às suas 2 noras, verso 8, ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. As 2. Porém Noemi disse, tornai-me as filhas, por que ireis comigo? E à medida que Noemi vai insistindo, Orfa vai gostando daquela insistência, porque na verdade ela não queria seguir Noemi. Noemi não tinha mais nada para dá-la. Mas aí Ruth, verso 16, disse porém Ruth, não me instes, não insista para que te deixe, e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu fui numa loja no centro de New Orleans, ali no French Quarter, e aí entrei numa loja, comprei uma lente, comprei umas coisinhas de um judeu. E aí voltei, testei a lente não deu certo para a câmera, a lente não funcionou direito. Voltei lá hoje com o pastor Josias, e aí cheguei e falei, a lente não funcionou. E a lente era $300 e poucos, uma lente boa, mas não funcionou direito. E aí eu cheguei, entreguei a lente, e aí olhei assim, pensei assim, mas eu não quero pegar esse dinheiro de volta, porque eu já paguei, o cara vende, está contando com o dinheiro. Falei, o que você tem aí que eu possa levar no lugar dessa lente? Falei, tem qualquer coisa, olha aí. Aí pegou umas coisas lá que não me interessavam. Falei, não, mas não me interessa, aqui também não me interessa, isso não me interessa. E aí ele foi e pegou essa câmera aqui, essa pequenininha. Olha, tem essa câmera aqui, você conhece, explicou, essa câmera que faz isso, que faz aquilo, não sei o quê. Contou uma história também, eu vou te dar um desconto, que é o melhor desconto da cidade. Aí eu comecei a rir. Ele parou e falou assim, ué, por que você está rindo? Eu falei assim, porque não me interessa se essa câmera é a melhor, se o seu preço é o melhor. Eu me sinto abençoado de comprar de você. Você é filho de Abraão? Brinquei com ele, né? Judeu mesmo, com um quipazinho na cabeça, com as fitinhas penduradas aqui do lado. Ele falou assim, sim, eu sou filho de Abraão. Então, se você é filho de Abraão, não me interessa se o seu desconto é bom, se o seu desconto é o melhor, se a máquina é boa, não me interessa coisa nenhuma. Eu estou aqui por causa de Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu sei que se eu comprar de você e investir na sua loja, eu vou ser abençoado, porque nós amamos vocês, povo de Israel. Dentro da loja eu falei com ele, nós amamos vocês. Aí ele começou a rir e falou assim, não, nós também amamos vocês, também amamos vocês. Quer saber de uma coisa? Toma aqui, vou dar esse cartão de graça para você. Pegou um cartãozinho de memória, leva esse cartão de graça. Aí já tinha me dado já um pedestal, foi uma festa. O que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto? A igreja missionária, acima de tudo, escute bem, acima de tudo a igreja missionária é uma igreja que ama Israel. É uma igreja que tem o coração voltado para Israel, para o povo judeu. Se ela ama almas, acima de tudo, ela ama Israel, por causa da gratidão a Deus. Que seria de nós se esse povo não tivesse pago um preço alto de anos e anos e anos para conservar a palavra de Deus até que ela chegasse nas nossas mãos, seja digital, seja o livro, seja o que for, a palavra da verdade que nos trouxe salvação. A igreja grata é a igreja Ruth, a igreja que sabe ser grata por tudo aquilo que recebeu do Senhor. Tem alguém da igreja Ruth aqui nesta noite? Tem alguém da igreja Ruth aqui nesta noite? E tem uma outra figura no livro que é Boaz, que é uma tipologia de Cristo. Elimeleque representa Deus, Deus é rei. Malom e Quilion representam os profetas. E veja bem, pastor, como que Elimeleque pode representar Deus se ele morreu e deixou a Noemi desamparada? Há um texto muito curioso em Lamentações 1:1, escute isto. Como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, falando de Jerusalém, como tipo de Israel, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias,
tornou-se tributária. O que Deus disse em Deuteronômio 18? Disse o quê? Se vocês tiverem o cuidado de fazer tudo quanto vos tenho mandado, benditos serão no campo, benditos serão na cidade, benditos serão ao entrares, benditos serão ao saíres. Eu farei com que o inimigo fuja por 7 caminhos diante de vós, e tudo que plantares nascerá. Mas se não tiveres o cuidado de honrar o Senhor teu Deus e fazer tudo quanto vos tenho mandado, então aí é tudo o oposto. Tudo o oposto. Portanto, nós estamos falando de uma realidade onde Deus não força ninguém. Talvez todos aqui sejam crentes, talvez não, talvez alguns não crentes. Escute o que eu estou te falando. Deus nunca vai te forçar a amá-lo ou a servi-lo, nunca. Ele sempre vai te dizer, se você me servir, você vai ter uma vida abençoada e a sua vida eterna estará garantida. Mas se você decidir viver no sentido que aponta o seu próprio nariz, então você vai pagar o preço pela sua escolha. Uma igreja missionária, acima de tudo, é uma igreja que põe Deus em primeiro lugar. Deus está sempre em primeiro lugar. E nós não queremos nos tornar uma igreja viúva. O que é uma igreja viúva? Igreja viúva são algumas que eu já vi por aí, que você entra, acontece de tudo na igreja, tudo. Tem liturgia, tem instrumentos caros, tem música, tem alguém pregando, tem alguém cantando, tem alguém falando, tem tudo, tem cadeira, tem ventilador, tem ar-condicionado, tem carpete, tem tudo na igreja, mas não tem Deus. Tem tudo menos Deus, então é uma igreja viúva. Assim como Noemi representa Israel. Chegou um ponto em que Deus disse, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar você viúva por um tempo para você aprender. E olha a situação de Israel hoje. Uma nação que já viu milagres incontáveis. Um povo que já viu a glória de Deus de forma tão clara e cristalina. Agora vive como se fosse uma viúva. Por quê? Porque não valorizou, não colocou Deus em primeiro lugar, quem está entendendo? Enquanto que Ruth representa não a substituição, mas aquela que temporariamente ocupa aquele lugar de prazer, aquele lugar de honra dado por Deus. E olha bem o restante do texto, quando chega no versículo 6, diz assim, então se levantou ela com as suas noras e voltou do campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então olha bem como que o livro é profeticamente, simbolicamente um resumo dos evangelhos. Noemi representa Israel. Israel é aquela que perde o seu Senhor. Fica viúva, é uma nação viúva, sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus. No final do cativeiro de Judá, que eles voltam para a terra, a partir daquele momento Deus diz assim, olha, eu não falarei mais contigo. Deus usa Ageu e Malaquias. E quando Deus termina de falar através de Malaquias, Deus diz assim, não falarei mais contigo. Agora escute bem. Se esse irmão disser para esse pastor aqui, não falo mais contigo, talvez ele consiga ficar aí, talvez 1 ano, 2 anos sem falar com ele, talvez. Se ele tiver o coração mais mole, 1 semana, 2 semanas. Se essa irmã disser para Marcelo, não falo mais contigo, daí 2 semanas já estão se falando. Mas quando Deus virou para Israel e disse assim, não falo mais contigo, passaram-se 400 anos. 400 anos Deus calado de Malaquias até Mateus. 400 anos, Deus calado, Deus falou, não falo mais contigo. Esta é a última mensagem que eu te dou, não falo mais contigo. 400 anos. E durante esse período chamado interbíblico de 400 anos, Israel viveu uma das suas maiores tribulações da história. Uma das maiores tribulações da sua história, considerada ainda pior do que a tribulação do ano 70, só não pior do que a chamada grande tribulação que o Senhor Jesus profetizou no livro de Mateus, capítulo 24. Quando Antíoco Epífanes, um dos reis do Império Dividido grego, invadiu Jerusalém,
escravizou o seu povo, cobrou tributo da nação, lembra lá de Lamentações 1:1? Cobrou tributo da nação, profanou o templo, sacrificou um porco sobre o altar, pôs fim ao culto de Israel. E aquela nação que era poderosa, brilhante, cheia de Deus, que viu milagres, o mar abrir, que viu o rio abrir, que viu a glória de Deus, que viu a nuvem da glória sobre o tabernáculo, que viu maná cair do céu, que viu milagres acontecer, agora estava 400 anos sem saber o que era a voz de Deus. Mas aí diz o texto, depois que Noemi perdeu o marido, depois que os 2 filhos morreram, ou seja, depois que os profetas se calaram, depois que Deus se ausentou, depois que ela ficou viúva, diz o texto que lá em Moabe, sinônimo de deserto, sinônimo de desamparo, diz lá em Moabe, elas ouviram que Deus havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Dando-lhe pão. Quem não lembra de Jesus, de uma forma linda, João 6,51, Jesus vem dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, diz o Senhor. E aí começa a história do Evangelho. De repente, 400 anos depois, ouve-se que Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. E não é um pão qualquer, é o pão vivo que desceu do céu. Oh, maravilha! Porque até então eram homens como eu, como Josias, como pastores aqui, pastores ali, irmão obreiro, qualquer irmão desta igreja, qualquer servo de Deus, homens comuns, profetas, que andavam pela terra, dizendo assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas agora não, agora era o próprio Senhor, encarnado, verbo vivo, andando dizendo, assim te digo eu, eis que te digo, porque era a própria voz de Deus andando sobre pernas. Amém. Aleluia. Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. E ele diz aqui, quem comer desse pão, o que você acha que motiva o pastor Josias sair por aí, viajar por aí, largar a família para trás, a igreja às vezes, viajar, vai aqui, vai ali, e pensa que é turismo? Não, vai chegar no Chile, dias depois tem que pegar um carro, dirigir não sei quanto tempo, não sei para onde, é assim. Sei quantos dias na Índia, bebendo água suja, comendo sabe lá Deus o quê? Tudo isso para poder ir e dizer para os outros que Deus já visitou o seu povo, dando-nos pão. Que você não precisa ter fome, você não precisa passar fome espiritual, porque Deus já nos deu pão, Deus já nos deu alimento espiritual, o nome dele é Jesus. Digam graças a Deus. Aí o que acontece? A história vai se desenvolvendo, não dá tempo de contar a história toda, mas a história vai se desenvolvendo, até o momento em que Noemi e Ruth voltam para Belém, não é qualquer lugar, para Belém. Os filhos eram chamados de efrateus, portanto eram efratas, elas eram do mesmo lugar aonde nasceria Jesus. Porque Ruth se tornaria bisavó de Davi, que é o pai da linhagem messiânica. Jesus nasceria depois da linhagem de Davi em Belém e Efrata. Elas voltaram para o mesmo lugar onde Jesus nasceria depois. Elas não sabiam, Ruth não sabia, mas ela estava levando consigo a semente do Messias. Ela levava consigo na sua genética a semente do Senhor. Lá na frente, da sua linhagem viria Davi, da linhagem de Davi viria Jesus, e a minha vida, a sua vida, a nossa história mudaria para sempre. Aleluia. E a história desta moça é uma história tão maravilhosa. E eu quero terminar com um detalhe só. Nós poderíamos aqui seguir, acredite, mas por causa de horário e outras coisas, eu quero te mostrar uma coisa muito simples, muito interessante. Talvez a história você já conheça, você já saiba como que se deu a história
de Noemi e de Ruth. Agora pega a sua Bíblia, eu quero ler algo contigo. Capítulo 3. Eu termino com isto. Diz assim: e disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Vai limpar a cevada na eira. Lava-te, pois. Diga, lava-te. E unge-te, diga, unge-te. E veste as tuas vestes e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, e então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Outro texto, rapidamente, no capítulo 4, versículo 7. 4, 7, me ajuda, rápido. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto a remissão e contrato, diga remissão e contrato. Agora, olha bem o costume. Para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Agora, veja bem, que coisa impressionante. Quem lê esse texto e ouve o conselho de Noemi para Ruth, se não conhece a história, não conhece o pano de fundo judaico, acha que Noemi está dando um conselho estranho para Ruth. Acha que Noemi está dando um conselho para Ruth seduzir Boaz. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O que Noemi diz para Ruth é o seguinte: quando Ruth vem e conta para Noemi as benesses que Boaz fez com ela quando ela estava catando do chão, porque naquela época o estrangeiro podia só catar do chão que caía. E aí ela vai, conta para Noemi. Noemi diz assim: olha, então você vai fazer o seguinte: quando ele estiver trabalhando, limpando a cevada na eira, depois que ele estiver cansado, que ele for descansar, você vai procurar onde ele está descansando deitado, você vai descobrir o pé dele e vai deitar aos pés dele. Aí ela diz assim: ele te dirá o que fazer. Noemi diz para Ruth. Ora, Ruth não tem a menor ideia do que Noemi tem em mente, porque Ruth é estrangeira. Noemi sabia o que estava falando, Ruth não sabia. Mas Ruth era obediente. Diga comigo, obediência é o segredo. Dorme não, diga comigo, obediência é o segredo. Quando você receber uma orientação de Deus, através da sua liderança, faça, mesmo que você não entenda. Faça, obediência é o segredo. Aí Ruth vai e faz. Quando Boaz está cansado, está deitado lá dormindo, ela vai e descobre os pés de Boaz e deita aos pés dele. Quando ele acorda depois e vê Ruth deitada ao pé dele, com o pé descoberto, ele já entendeu tudo por causa do costume do versículo 7, capítulo 4, versículo 7. O costume era o seguinte: quando você queria firmar qualquer contrato de remissão, o que você fazia? Você tirava o sapato do pé, expunha o pé, botava o pé à mostra, pegava o sapato do pé e entregava para a pessoa para quem você estava entregando o direito de remissão. Esse era o costume. Então você entregava. Pode pegar que não tem chulé. Escute bem. Ao entregar o sapato para ele, você estava dizendo simbolicamente: eu estou com o meu pé descoberto, porque eu reconheço em ti a autoridade para firmar esse contrato, e eu reconheço em ti o dom ou poder ou a autoridade para remir.
Era isso que estava contido nesta atitude. Então, Ruth não sabia, mas Noemi sabia. E ela falou assim, quando ele acordar, que ele te vê ali, ele te dirá o que fazer. E não dá outra. Quando Boaz acorda, que ele vê Ruth ali, ele fala com ela, bom, eu sei o que você está querendo. Você está querendo ser remida. É, meu senhor, porque eu sei que tu és remidor. Aí Boaz diz assim, não, realmente eu sou remidor. Mas tem um antes de mim. Tinha um parente da família que era antes dele. E ele dizia, eu só posso te remir se ele não quiser te remir. E aí o capítulo 4 é exatamente isso. Ele se encontra com o homem e diz para o homem, olha, tem a família de Noemi e ela tem uma nora chamada Ruth, uma moça decente, e é seu direito remir esta família, você quer remir? Só que o rapaz já era casado. Ele diz, não posso. O que ele faz? Tira o sapato do pé, entrega na mão de Boaz e sai com o pé descalço. E aquilo era testemunho de que Boaz tinha autoridade para ser o remidor. Escute bem o que eu vou te dizer. Por que você acha que quando alguém tinha um encontro com Deus, quando Moisés encontrou-se com Deus na sarça ardente, Deus disse, tira a sandália do teu pé, porque esse lugar é santo. O que Deus estava tentando fazer? Deus estava dizendo para Moisés, tira a sandália do teu pé, porque com este ato você entrega na minha mão a autoridade para remir Israel. Quando Josué encontrou-se com o anjo do Senhor antes de Jericó cair, e Josué não sabia muito bem o que estava acontecendo, porque aparentemente não tinha aparência de anjo, porque senão ele não perguntaria, e Josué vem e diz, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí o anjo não diz nem uma coisa nem a outra. Ele diz assim, não, eu sou do exército do Deus vivo. Tira a sandália do teu pé. Tira a sandália do teu pé. E Josué conhecia o costume. O que é que diz o texto? Um costume de muito tempo. Quando o anjo diz, tira a sandália do teu pé, Josué já entendeu tudo. Josué já entendeu. Em outras palavras, tu não tens poder para derrubar esta muralha, tu não tens condições de vencer esta guerra, tira a sandália do teu pé, expõe o teu pé, entrega a tua sandália para mim, que eu vou fazer esta obra no teu lugar. Meu irmão, quer fazer missões? Tira a sandália do teu pé. Em outras palavras, entrega para Deus. Há coisas que nós não conseguimos fazer. O desafio é grande demais. O desafio é grande demais. Olha o tanto de gente que tem para evangelizar. Os muçulmanos só crescem. A situação do mundo, olha para os jornais, os programas de televisão, rádio, jornais, só tem miséria. E às vezes a gente se pergunta, como é que nós vamos conseguir fazer esta obra de evangelização? Muito simples, tu não farás. Quem vai fazer é aquele que tem autoridade para remir. Aleluia! A única coisa que você tem que fazer é tirar a sandália dos teus pés. Em outras palavras, reconhecer que não é você, não sou eu, não é a igreja em si como corpo, mas é o Deus da igreja, é o Senhor, Deus dos exércitos. Mas tem que dar alguma coisa. A segunda ideia é que quando você tirava o sapato, escuta bem, pode ler o texto, eu não estou inventando. A pessoa entregava o sapato na mão do outro e ia embora sem sapato. Porque o pé tinha que ficar exposto e o outro tinha que ficar com o sapato. Porque só assim a mensagem era entregue. Quer fazer missões? Você precisa dar o seu sapato. Mas meu sapato é novo, pastor, dá o sapato. Está entendendo? Figuradamente, você tem que dar alguma coisa. Tem como fazer missões sem dar alguma coisa. Não tem como dar o direito de remir sem dar alguma coisa que te custe algo. Hoje em dia é simples. Se eu der esse sapato para esse irmão aqui, na saída ali amanhã cedo mesmo já compro mais 3 pares. Simples hoje. Naquela época, dar o sapato, ele só ia arrumar outro no mês seguinte. Porque era tudo feito à mão, com muito custo. Não se tinha 2, 3, 4 pares de sapato. Tem alguém me entendendo nesta noite?
Tem alguém me entendendo nesta noite? Olha bem, o que diz Isaías 52? Quem lembra? Quão formosos são sobre os montes, o quê? Os pés. Por quê? Daqueles que anunciam, por que os pés? E como que eu sei que são formosos os pés? Se o meu pé estiver dentro do sapato, como é que você vai saber que meus pés são formosos? Só tem um jeito de saber que meu pé é formoso. Ele tem que estar fora do sapato. Portanto, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Por quê? O que sai a anunciar as boas novas já entregou o sapato para Deus. Aleluia. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Missões é terra santa, meu irmão. Missões é terra santa. Não faça de qualquer maneira. Não entre nesse território de botina e tudo. Entre com temor, porque é coisa santa. Quem está aqui ainda? E há um texto em Mateus curioso, muito interessante, dentre tantos. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Veja bem, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Meu Deus do céu. Diga comigo, Jesus é o meu remidor. Diga, eu sou Ruth, e Jesus é o meu Boaz. E quantas pessoas mais precisam ouvir esta mensagem? Quantas pessoas mais precisam saber que há um remidor? Quantas pessoas precisam saber, ou quantas pessoas saberão que porque você tirou a sandália, porque você deu o seu sapato, então ele pode ir. Então ele pode pregar, o outro pode ir, pode pregar. João 5,15 diz, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Coloque-se de pé neste momento. Ruth é a igreja grata. Ruth é a igreja que sabe que não tem direito. Ruth é aquela igreja que quando Jesus disse assim, eu não vou pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, não fica magoada, não fica triste, não foge da igreja, para de vir aos cultos. Não, Ruth é o tipo da igreja que quando Jesus diz isso, ela responde, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É uma igreja quebrantada. É uma igreja que não teme a nada e nem a ninguém senão o Senhor. Você está me ouvindo, meu irmão? Ruth é uma igreja que não teme a nada e nem a ninguém senão o Senhor. Você está com medo de Donald Trump, não está? Está morrendo de medo do Donald Trump, não é verdade? Ele não é maior do que o teu remidor. Quem tem um remidor aqui nesta noite? Ele é maior do que Donald Trump. Ele é maior do que a presidência dos Estados Unidos. Ele é maior do que todos os líderes mundiais juntos, porque Ele é Deus. Levante as suas mãos para o alto. Vou te dar 1 minuto, porque o meu tempo já estourou. 1 minuto para você levantar um clamor ao Senhor, em gratidão a Deus, por tudo que Ele tem te dado. E vai pedir a Deus para Ele dar a você a oportunidade de semear o teu sapato, tirar a sandália do teu pé e semear o teu sapato. Quer saber? Olha aqui para mim, olha aqui. Olhem para mim, vamos fazer um ato profético. Vamos fazer um ato profético. Tira o teu sapato direito. Tira o teu sapato direito. Se você tem fé, tira quem quiser, não é obrigado, mas é um ato profético. Tira o seu sapato direito. 1 minuto, reverendo. Tira o teu sapato direito. Levanta o teu sapato para o alto. E diga comigo, Senhor, eu sei que isso é apenas simbólico. É apenas simbólico. Mas ao fazer isto, Senhor, eu reconheço que eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para ir além,
para fazer o que precisa, para ganhar almas, para fazer missões. Então eu tiro o meu sapato e dou para aquele que é o verdadeiro remidor. Eu entrego para ti, Senhor. Eu tiro o meu sapato, meu Deus, porque o lugar em que eu estou é terra santa. Aleluia!